Bom dia, boa tarde, boa noite, boa quarta-feira, gente linda. Saímos lá da primeira página da nossa apostila de tic-tac, pessoal. Exercício de lógica nessa semana. Vamos lá para a página seguinte, número 2. Hoje vamos fazer dois exercícios, o de cima e o de baixo. Como já entendemos que vocês já pegaram mais ou menos regras e objetivos, a gente não precisa explicar tanto, a gente vai só justificando nossos movimentos e vocês vão entendendo aí se funcionou. Quem está gostando já deixa o gostei aí embaixo. Vamos lá partir para a parte de cima da nossa página número 2. Temos aqui nessa tabela com alguns X e algumas bolinhas que já vêm marcadas originalmente. A gente lembra que nosso objetivo é preencher toda essa tabela com X e bola, só que as regras são duas, né? A gente tem que ter sempre 3 e 3 em cada linha, 3x e 3 bolinhas, quantidades iguais em cada linha e em cada coluna. E nunca pode ter sequência de 3x juntos, ou sequência de 3 bolinhas juntos. Então, essas duas regras nos ajudam a resolver esse problema. Por exemplo, aqui ó, nessa última coluna, a gente já tem x espaço x. Se eu botar x aqui no meio, eu vou ficar com uma sequência de 3, né? Então não pode ser. Aqui no meio tem que ser bolinha. A mesma coisa acontece aqui nessa terceira coluna, ó. Vem x espaço x. Tem que ser bola no meio para não ficar uma sequência de 3. Assim a gente já começa e já vai descobrindo outros pontos, porque essa quarta linha aqui, ó, já fica com duas bolinhas juntas com a que a gente colocou. Para não ficar uma sequência de 3 bolinhas, a gente bota um X de um lado, um X do outro, e a própria linha já fica quase completa, porque ela nesse momento tem 3 bolinhas e 2X, só pode ser um X completando lá no final. E como nesses jogos de lógica um vai puxando o outro, né? Vejam essa última coluna aqui que fica com 2x em sequência com o x que eu coloquei. Então aqui embaixo, se for x de novo, vai dar errado, eu coloco círculo. Ontem a gente conversou aí, né, que quando acontece o que acontece aqui agora, ó, nessa penúltima coluna, já dá uma indicação lógica aí do que fazer. Quando a gente tem bolinha e bolinha nas pontas, a gente sabe que os vizinhos são perigosos. Se eu botar, por exemplo, aqui em cima outra bolinha, vão sobrar 3x juntos no final, não vai dar certo. Igual embaixo, se eu colocar outra bolinha aqui embaixo, ó, sobra 3 espaços para botar x juntos, não dá certo, né? Então, nesse jogo, quando não pode ser uma coisa, é outra. Se aqui não pode ser bolinha, vai ter que ser x. A mesma coisa lá em cima. Se não pode ter bolinha, tem que ser x. E aí a coluna fica quase pronta, porque ela fica com 3x e 2 bolinhas. Quem sobra ali tem que ser bolinha. Vejam nessa penúltima linha aqui, ó, que a gente fica com uma sequência de 2x muito próximos. Se eu colocar outro x aqui no meio vai dar errado, né? Então aqui só pode ser círculo. Esse círculo que a gente coloca ajuda na coluna, porque ela fica com 2 círculos juntos. Então se eu botar mais um círculo nas extremidades aqui, vai ficar uma sequência de 3, né? Tem que ser x embaixo e x em cima. Esse x de cima me ajuda com a terceira linha, porque nesse momento, ó, já tem 3x e uma bolinha para ficar com quantidade igual. Tenho que botar mais 2 bolinhas. E assim a gente vai, né? De grão em grão. Veja aqui, por exemplo, essa última coluna. Já tem 2 bolinhas juntas. Se eu botar bola aqui, vai dar errado. Vai ficar uma sequência de 3. Então aqui tem que ser x. A mesma coisa embaixo. Se eu botar bolinha embaixo, fica uma sequência de 3 bolinhas. Então eu vou botar aqui um x. Aqui nessa penúltima linha, como a gente já está com 3x e 2 bolinhas, só pode ser mais uma bolinha aqui para completar. E um puxa o outro, né? Veja essa segunda coluna aqui. A gente acabou de botar uma bolinha nela, ela acabou de ficar com 3 bolinhas e um x só. Para completar os outros 2 espaços e ter a mesma quantidade de bolinhas e x, só pode ser o que lá em cima? X e x. E esse x aqui que a gente acabou de colocar ajuda a linha, ó, porque ela fica com uma sequência de 2x. Se eu botar mais um x aqui vai dar errado, né? Sequência de 3. Então só pode ser bolinha. E a linha fica, ó, com 3x e 2 bolas. O que está faltando aqui para completar e ficar com a mesma quantidade? Uma bolinha. Inclusive a bolinha que me dá certeza nessa antepenúltima coluna aqui. Aqui nessa coluna a gente fica com 3 bolinhas e 2x, então lá em cima só pode ser um x para completar. O x lá de cima me ajuda com a linha, ó, porque a linha fica com 3x. Se tem que ter igual, tem que ter 3 bolinhas também. Então completa o resto da linha. Minha primeira coluna ficou muito fácil, ficou por um só. Como já tem 3 bolinhas, eu vou ter que botar um x, e aí fica certinho, 3 e 3. A terceira coluna também, ó, já tem 3 bolinhas, está faltando um x para ficar com a mesma quantidade. E aí a última linha tem 3x, 2 bolinhas, só pode ser uma bolinha lá no fim, né? Então, primeira parte aqui, parte de cima da nossa folha, ok.
Podem dar até um pause no vídeo aí, conferir se está igualzinho de vocês. Vamos lá para o segundo exercício de hoje? Descendo. Aqui embaixo, pessoal, temos bons lugares para começar também. Ainda mais essa penúltima linha aqui, ó, que já deixa bem de cara, né? Vocês lembram que, pô, não pode ter sequência de 3, então teria que ser uma bolinha de um lado, uma bolinha de outro. Mas não era o único lugar, não. A gente poderia começar, por exemplo, por essa segunda coluna aqui. Vocês lembram quando tem aquele caso dos 3 espaços juntos, ó? Vejam aqui essa coluna. A gente precisa de 3x e 3 bolinhas, não é? As 3 bolinhas cabem juntas aqui nesses espaços? Não tem como. Poderiam até ter 2 aqui, mas 3 juntas não vai ter como. Então, se só cabem 2 aqui, uma tem que ficar lá embaixo, com certeza. As outras 2 eu fico até na dúvida ainda de onde vai ficar, mas uma certeza que vai ficar lá embaixo. Essas certezas vão ajudar a gente mais pra frente no jogo. Se a gente fosse continuar por onde a gente começou aqui, ó, essa primeira coluna, como a gente botou uma bolinha aqui do lado, só poderia ter x na continuação, para não ficar uma sequência de 3. Lá em cima, como fica uma sequência de 2x, só pode ser uma bolinha na continuação, para não ter 3. E aí a coluna fica simples, né, porque já tem 3 bolinhas e 2x. Lá em cima só vai poder ser x. A primeira linha também, ó, tá tranquila. Tem 2x juntos, colados, né? Então a sequência não pode ser outro x, tem que ser uma bolinha aqui. E aí até na sequência da linha, ó, eu tenho bola, espaço, bola. Se eu botar uma bola aqui no meio, vai dar certo? Eu sei que não pode, né? Não pode ter sequência de 3. Então se não pode ser bolinha, aqui tem que ser x. A linha agora ficou mais fácil. 2 bolinhas e 3x. O último espaço só pode ser o quê? Bolinha, para ficar tudo igual. Essa bolinha que a gente colocou ajuda a nossa coluna, ó, porque ela já fica com uma sequência de 2 bolinhas. Se eu botar outra bolinha embaixo vai dar problema, então tem que ser x aqui. Lá na linha que eu estava fazendo também botei aqui um x, ó, que ajuda a coluna, porque já tem 2x juntos. Se eu botar outro x vai dar problema, então aqui tem que ser bolinha. E eu posso até continuar, porque vem de novo aquele caso, ó, bolinha, espaço, bolinha. Todo mundo vai ter que ser preenchido ou com x ou com bolinha. Esse meio aqui, se eu botar um círculo, ó, vai dar errado, vai ficar a sequência de 3. Então, se eu tenho que preencher e não pode ter círculo, aqui só pode ser x. A coluna me dá certeza agora porque fica com 3x e 2 bolinhas. Lá embaixo, para ficar com a mesma quantidade, tem que ser mais uma bolinha. De grão em grão, a gente vai concluindo nosso exercício. Veja essa última linha aqui, ó. 3 bolinhas já preenche essa linha. Se tem que ter quantidade igual, os outros 3 espaços não tem dúvida, né? Só pode ser o quê? X, x e x. E aí facilita para essa minha terceira coluna aqui, ó. Se tem uma sequência de 2x juntos, o próximo não pode ser mais um x, tem que ser círculo. E outro ponto que a gente também chama atenção, ó, é para essa linha aqui que tem, ó, itens iguais nas extremidades. E aí isso causa aquele problema nas casas vizinhas, né? Por exemplo aqui, ó, x numa extremidade e x na outra. Então os vizinhos, se ganharem x, não vão fazer dar certo essa linha. Por exemplo, se eu botar um x aqui do lado esquerdo, as outras 3 bolinhas teriam que ficar juntas nesses 3 espaços. A mesma coisa lá do outro lado. Se eu botar um x lá do lado direito, as outras 3 bolinhas teriam que ficar juntas nos outros espaços. Então quando a gente tem itens iguais nas extremidades, já indica uma certeza ali que eu tenho que ter, ao lado desses itens iguais, outros itens diferentes. Vejam que aqui agora essa linha fica com 3 bolinhas e 2x, eu completo lá com um x no meio para ficar certinho, quantidades iguais. Esse x até me ajuda com a coluna do meio, ó. Tenho 3x e 2 bolinhas, então em cima não pode ser outro x, senão vai ficar com 4 e 2, tem que ser 3 e 3, né? Coloco a bolinha aqui. Essa bolinha deixa a minha linha com 3 bolinhas, então se eu botar mais uma não vai ficar com a mesma quantidade, tem que ser x e x nos espaços vazios. E assim a gente fica muito próximo de concluir, porque a segunda coluna, por exemplo, está faltando um item só, já tem 3x, então falta uma bolinha para completar e ficar com a mesma quantidade. Essa linha aqui também, ó, tem 3 bolinhas e 2x, então só posso colocar ali outro x para ficar com a mesma quantidade. E aí sobraram as 2 últimas colunas. Vejam que a última tem 3x e 2 bolinhas, então lá embaixo é bola. E a penúltima tem 3 bolas e 2x, então lá embaixo é x. Mais um pronto aqui. Espero que vocês tenham resolvido bem mais esse dia. Amanhã a gente volta com mais 2, sempre explicando nossos movimentos aqui, mas acredito que vocês já tenham entendido mais ou menos o funcionamento do exercício. Quem quiser mais, manda pra gente, comenta aqui embaixo. Deixa o gostei, grande beijo e até amanhã.